Seguimos para o nosso destino habitual, Brasília, para conversarmos com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Elisa. Pois olha, num dia como hoje, em 1939, ele morria com 83 anos, né? Ajudou a desnudar a alma humana e ajudou muito o Conhece-te a ti mesmo. Elisa? Freud ajudou muito a fazer perguntas difíceis de serem feitas e mais ainda difíceis de serem respondidas. Paixão aqui pela psicanálise. Bom, vamos falar de reformas, Alexandre Garcia. Começar pela reforma administrativa. O relator dessa reforma, o deputado Arthur Maia, apresentou a terceira versão do texto da reforma. Alguns temas ásperos que geraram críticas, como, por exemplo, a redução de jornadas e salários dos servidores em cenário de crise fiscal e também um outro assunto que é a inclusão da elite do judiciário nas novas regras que podem acabar com as férias de 60 dias para juízes. Esses temas foram debatidos mais uma vez, só que houve um acordo para que a possibilidade de inclusão do judiciário nestas regras só ocorra no plenário da Câmara durante a votação dos destaques do projeto. Ainda assim, a votação do relatório de Maia na comissão foi adiada mais de uma vez. E agora, mais uma vez. Após passar pela comissão, o texto ainda precisa ser aprovado em 2 turnos na Câmara por pelo menos 308 deputados e também no Senado, hein? Ou seja, tem uma caminhada longa pela frente. Alexandre, como é que você avalia esses pontos críticos da reforma administrativa que seguem, não é, gerando esse embate entre os parlamentares? Está muito difícil, né? Porque eles estão cercados pelos lobistas. É uma reforma que trata de privilégios. Esta reforma trata de privilégios, de estabilidade, de férias mais longas, de aposentadoria integral, né? Vejam, por exemplo, aí na pandemia todo mundo perdeu renda, menos o serviço público, né? Todo mundo doou um pouco, né? Mas, enfim, vejam só, os partidos que estão contra, eu anotei aqui, PT, PSOL, PSB, PCdoB, Rede, Solidariedade, PV e PDT. São exatamente os partidos que acham que o Estado tem que se sobrepor ao cidadão, né? Que o contribuinte tem apenas que pagar imposto, não tem direito a serviços públicos tão grandes quanto o imposto que pagam. Difícil de fazer exigência de agilidade, de produtividade, de, num caso de crise, baixar em 25% o horário de trabalho e baixar, respectivamente, a folha de pagamento. Então, que o Estado é que manda no cidadão e não o cidadão é que manda no Estado. Esses partidos aí acham que é a supremacia do Estado. Aí fica muito fácil ter um regime totalitário, uma ditadura, né? Se não houver a liberdade do cidadão e do contribuinte. Então, essas são as causas da dificuldade de fazer uma necessária reforma administrativa. Elisa? Vamos aqui falar sobre mais uma reforma, agora da reforma eleitoral. Citamos a reforma administrativa, mas agora a gente fala da proposta da reforma eleitoral, que foi aprovada no Senado sem a volta das coligações partidárias. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, comentou essa decisão e disse que os senadores preferem manter o sistema político atual. Vamos ouvir então o que ele disse. O que se apresenta como a realidade é que a maioria do Senado tem a tendência de manter o sistema político atual, sem as coligações partidárias, com a cláusula de desempenho, para que no futuro nós tenhamos menos partidos políticos e, com isso, uma representatividade política maior. Trazendo ainda mais uma informação para esse assunto, de acordo com a apuração da CNN em Brasília, essas mudanças teriam aprofundado a irritação da Câmara com o Senado e alguns deputados entendem que foram desmoralizados. Isso porque acham que votam muitos assuntos, fazem muitas discussões, alguns deles impopulares, como é o caso das coligações, e os temas, quando chegam no Senado, não são levados adiante pelos senadores. E esse ruído entre as casas é tão grande que muitos deputados já falam em não votar projetos que sejam de iniciativa e interesse dos senadores. Alexandre Garcia, essa situação
se não fazem o que eu quero, eu também não vou fazer, e se aqui a gente faz o que a gente quer, lá eles não vão fazer. É o tipo de cenário que, na verdade, já existe desde sempre, né? Só que agora ficou um pouquinho mais evidente com esse assunto de reforma eleitoral e essa insatisfação entre os deputados. Bom, é preciso entender que o Senado é a casa revisora. É como se na Justiça fosse uma segunda instância que revisa a primeira, né? E depois outra questão, eu não vejo desvantagem no ruído, pelo contrário, né? Ruído, a ausência de ruído é no cemitério, né? Onde há gente, há ruído. E o ruído provoca ajuste, provoca correção, provoca até criatividade. Acho que o ruído é positivo. Agora, interessante é que provocaram sim um ruído na lógica. Aí sim, né? O argumento que serviu para um caso serviu ao contrário para o outro. Já vou explicar, né? A relatora, senadora Simone Tebet, confirmou o que disse e teve o apoio de 70 a 3 e depois 63 a 3 nas duas votações, né? Alguém que votou, viu que no segundo turno já estava resolvido, foi embora, né? E aí deu 66, teve 4 que saíram, mas foi uma grande vitória dessa tese. E qual é a tese? Não vale coligação, porque pequenos partidos vão se juntar a grandes partidos e vão ser beneficiados pelos votos dos grandes partidos e aí vão se estimular. Vai ser um estímulo para aumentar o número de pequenos partidos. Esse é o raciocínio. Agora vamos aplicar esse mesmo raciocínio em outra decisão aprovada no Senado. A decisão de o voto em a presença de mulheres e negros conta em dobro para a distribuição do fundo eleitoral e do fundo partidário, a despeito do que estabelece o artigo 5º da Constituição no seu caput, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Qual é o raciocínio aí? Vamos estimular a minoria, suposta minoria. Mulher não é minoria. Mulher é maioria, pode ser minoria no mandato, né? Mas é maioria no eleitorado, né? Negros também, nesse país miscigenado, até hoje ninguém sabe exatamente, né? Então, é o contrário. Aí, para estimular os supostos menores, né? Porque já criam aí uma diferença. A lei está dizendo que mulheres e negros são diferentes. Como assim? São iguais, meu Deus! Meu Deus! Né? Uau! Como é difícil! Como é difícil! Né? Tem coisas impregnadas que ficam muito difíceis. Então, bom, outra coisa que foi decidida que eu acho aí é prático, né? Porque a posse de todo mundo era dia 1º de janeiro. Estragava o Réveillon de muita gente, impedia que muito presidente de outro país viesse para a posse presidencial aqui, né? Porque estava na festa de fim de ano. Então, o presidente toma posse dia 5 de janeiro e governadores e prefeitos tomam posse dia 6 de janeiro. Isso a partir não da eleição de 22, mas da eleição de 26. E outra coisa, né? Confirmou que lei eleitoral, lei que se refere às eleições, não pode entrar em vigor a menos de um ano da eleição. Mas decisões do Supremo e decisões do Tribunal Superior Eleitoral, essas podem vir dentro da reta final das eleições. Em suma, então, outra coisa, né? Para entrar em vigor agora, tem que ser promulgada já. Como é uma emenda constitucional, não depende da sanção presidencial. Não existe sanção presidencial. É só o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, marcar a data para promulgar essa mais uma alteração à Constituição, 110ª, talvez, por aí. Elisa?
Vamos ao próximo assunto? CPI da pandemia. A comissão transformou em investigado o diretor executivo da Prevent Senior, a operadora de saúde que tem mais de 500 mil de clientes, a maioria idosos. A empresa é acusada em um dossiê entregue à CPI de irregularidades no tratamento de pacientes que pegaram Covid-19. Em depoimento, o diretor executivo afirmou que a Prevent Senior nunca falsificou prontuários, mas após ser confrontado com provas pelos senadores, admitiu que houve a orientação para a troca do código que identifica pacientes com Covid-19. Vamos ouvir. Vossa Senhoria, na qualidade de diretor executivo, não é isso? Médico, diretor executivo médico. Médico. Determinou que os médicos da rede da Prevent Senior fossem orientados a evitar que a declaração de óbito dos pacientes tivesse como causa a Covid-19? De modo algum. Eu peço para exibir essa mensagem aí, por favor. Perfeito, a mensagem é clara. Todos os pacientes com suspeita ou confirmados de Covid, na necessidade de isolamento, quando entravam no hospital, precisavam receber o B34.2, que é o CID de Covid, e após 14 dias ou 21 dias para quem estava em UTI, se esses pacientes já tinham passado dessa data, o CID poderia já ser modificado porque eles não representavam mais risco para a população do hospital. Uma vez que eles já tinham... O senhor, como médico, é inacreditável. Isso Por que é inacreditável, senador? O senhor realmente não tem condição de ser médico com a desonestidade que o senhor diz agora. Senador, por favor. Sinceramente, por favor, modificar um código de uma doença é um crime. Essa explicação de Batista Júnior, essa afirmação, o levou a ser inserido na lista de investigados da comissão. E a CPI também questionou o diretor executivo sobre as suspeitas de que a Prevent Senior tenha ocultado mortes de pacientes com Covid-19 em um estudo com o kit Covid que foi realizado no ano passado, em meados de março, como é o caso do médico pediatra e toxicologista, o Anthony Wong, que faleceu em janeiro deste ano em um hospital da Prevent Senior. A causa da morte divulgada foi parada cardiorrespiratória. Mas uma reportagem publicada pela revista Piauí afirma que o médico foi internado por complicações causadas pela Covid. E essa informação foi omitida do atestado de óbito, ou seja, puseram apenas a consequência da doença que o levou à morte, mas não exatamente o que o levou para a internação, que foi a Covid-19. Alexandre Garcia, como você avalia então o depoimento do agora investigado representante da Prevent Senior? Bom, em primeiro lugar, o caso da revista aí, né? A gente que preza muito... Eu acho que uma fonte secundária não pode ser tomada como fonte primária, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, veja só a ironia, né? O presidente da CPI é investigado, o relator é investigado e os depoentes são considerados por eles investigados, né? E eu ouvi essa discussão aí mais de uma vez, né? O senador ortopedista chega a fazer acusações graves sobre o médico, né? Agora, totalmente compreensível, só a CPI finge que não compreende, né? A pessoa que entra num hospital sob suspeita de uma doença altamente contagiosa tem que ser considerado como se tivesse a doença altamente contagiosa até que se comprove o contrário. Para a segurança de todo mundo. Meu Deus do céu, isso ficou tão claro. Fica muito claro, eu não sei, eu acho que fecham neurônios, assim, as sinapses são trancadas para fingir que não entenderam, né? Depois, se não foi comprovada a suspeita, põe-se lá o código da doença, né? É uma boa oportunidade para levantar a quantidade de denúncias que a gente recebe de pessoas que foram enterradas com o diagnóstico de Covid, com a causa-morte de Covid, e as famílias dizendo que não foi absolutamente Covid, né? Essa é uma outra questão. Mas a CPI tem sido tudo, né? Tem sido delegado, promotor, juiz, carrasco, e agora virou CRM, Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina e Agência Nacional de Seguro de Saúde Complementar,
né? E levantou questões aí que são... isso é a declaração de Helsinki, é a ética médica, né? A relação entre paciente e médico, isso são coisas sagradas, né? Inclusive questões éticas. Levantou o caso da senhora, da morte de Dona Regina, mãe de Luciano Hang. Eu pergunto se Luciano Hang não fosse apoiador de Bolsonaro, isso seria exposto, seria feita essa virtual exumação, desrespeitando a memória dessa senhora, desse grande médico, Dr. Wong, também. Chega às raias da crueldade. Chega às raias, não, é cruel, muito cruel. Né? É cruel, ainda bem que, né, ao expor o depoente, os interrogadores ou inquisidores também se expõem ao público que está acompanhando o que a CPI tem feito. Elisa? Alexandre, na sua avaliação, não haveria um erro se o paciente foi internado por Covid-19 e depois morreu em consequência da doença? Infelizmente, a Covid-19 acaba fazendo com que a pessoa desenvolva outros males, né? Algo terrível que ninguém quer para si. Não seria o fato, então, de no laudo da morte aparecer morreu de tal coisa em decorrência, em consequência do mal primário que foi a Covid-19, o fato de não haver Covid-19 escrito no laudo de morte e que teria sido a causadora dos males, não seria o problema? Isso para nós leigos, né, parece simples assim. Eu não sei como é que funciona isso, mas se a pessoa tem comorbidade e a causa última da morte foi a Covid, que disparou essas comorbidades, é uma questão para Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina decidirem, né? Eu seria incapaz de saber disso. Alexandre, chegou ao fim o nosso tempo. Eu já tinha aqui mais uma pergunta para lhe fazer, mas infelizmente chegou ao fim. Amanhã, sexta-feira, 24 de setembro, estaremos aqui juntos novamente. Obrigada. Amanhã haverá mais perguntas. Aproveitem o dia. As opiniões que vocês ouvem diariamente aqui no Liberdade de Opinião, é importante reiterar que não refletem necessariamente a posição da CNN.